Bem-vindos, pessoal, a mais uma sessão do Google Cloud Onboard Online. Meu nome é Robson Lunardelli, eu sou um Custom Engineer no Google Cloud e hoje nós vamos falar sobre o que o Google Cloud pode oferecer para melhorar o desenvolvimento, o deploy e o monitoramento na nuvem. A nossa agenda hoje nós temos 3 pontos e vamos começar com o primeiro deles, que é a parte de desenvolvimento na nuvem. Como primeira oferta e ferramenta que nós temos é o Cloud Source Repository. Isso é um repositório de Git, de versão Git, gratuito dentro da plataforma, em que você pode facilitar a colaboração e o desenvolvimento das suas ferramentas dentro da plataforma do Google. Além de simplificar a colaboração e o desenvolvimento da sua aplicação, dos seus serviços, o Google Cloud Source Repository ele é integrado com os outros serviços de monitoramento que existe dentro da plataforma do Google Cloud. Um exemplo dessa integração é a integração com o Cloud Debugger, que permite com que você diagnostique erros, né, e problemas que está acontecendo na sua ferramenta. Por causa dessa integração, você consegue visualizar exatamente aonde que foi implementado os erros dentro do seu serviço, qual foi a linha no código que causou esse problema. Isso permite com que você tenha não somente uma visualização mais ampla do que está acontecendo dentro da sua plataforma, do seu serviço, mas permite com que você também reduza o tempo em que você vai ficar fora do ar ou que você cause alguma interrupção de serviço. Facilita muito a gestão, principalmente para o seu time de DevOps que está ali encarregado com essa função de manter o seu serviço rodando para que você possa oferecer o teu produto aos seus usuários finais. O Cloud Functions é uma outra ferramenta de utilidade que nós temos dentro do Google Cloud Platform, em que permite que você crie funções com finalidade única e que respondam, né, a eventos assíncronos e que toda essa plataforma ela roda dentro de um serviço gerenciado sem servidor dentro do Google Cloud. O Cloud Functions permite que você crie funções de integração não somente de lógica de negócio, mas também permite que você amplie as funções existentes já dentro do Google Cloud. Cloud Functions, como ele responde a eventos dentro da plataforma, você pode criar uma lógica na qual em que quando um banco de dados é atualizado ou um arquivo novo é adicionado dentro de um Cloud Storage, você consiga observar esse evento e por causa disso você consegue daí acionar uma série de execuções que podem vir após essa ação. Que nem um arquivo pode ser adicionado dentro do Cloud Storage e você com o Cloud Function ele é acionado, você pode pegar esse arquivo, você pode transformá-lo fazer qualquer tipo de transformação dentro desse arquivo e depois retorná-lo num outro lugar. Não só né, lógicas de negócio que você pode adicionar, né, ou aumentar o seu arsenal dentro da plataforma, mas, por exemplo, também você pode usar o Cloud Functions para poder ajudar na gestão do seu ambiente. Um exemplo, você pode criar scripts, né, na qual você pode parar e instanciar uma nova máquina dentro de um agendamento. Então, você faz isso usando o Cloud Functions, na qual eles vão, né, num determinado momento, você vai parar as instâncias que você está rodando e depois de um tempo você pode iniciá-las novamente. Perfeito, por exemplo, num ambiente de desenvolvimento, no qual você tem os seus developers trabalhando durante o dia, mas no final do dia vai todo mundo para casa e não há necessidade de você estar mantendo esse ambiente rodando, tendo um custo extra num ambiente que não está sendo utilizado. Então, o Cloud Functions permite que você crie essas funções de finalidade única que te ajuda na gestão não só da sua infraestrutura, mas também dentro da lógica de negócios que você tem para oferecer. O Cloud Functions ele é cobrado em blocos de 100 milissegundos e somente quando essas funções estão sendo executadas. Como linguagem que pode ser usada,
Hoje você pode escrever essas funções em Python, em Go e em JavaScript. Com o segundo ponto na nossa agenda de hoje é o que nós temos para oferecer do ponto de vista de deploy. Como é que você leva a sua ideia, que passa pelos seus desenvolvedores e chegue até o seu ambiente, o seu usuário final. O Deployment Manager é um serviço de gerenciamento de infraestrutura que nós oferecemos hoje dentro do Google Cloud, que ele permite com que você descreva, né, crie um modelo do seu ambiente de maneira descritiva, usando o arquivo de YAML, e você, uma vez que você passa esse arquivo de configuração para o Deployment Manager, ele vai ter certeza que o seu ambiente ele fique no estado no qual foi descrito nesse arquivo de configuração. Com o Deployment Manager você consegue basicamente administrar todinho o seu ambiente dentro da nuvem do Google Cloud. Por exemplo, você pode criar instâncias, né, VMs novas, e por si configurar a camada de rede, a parte de firewall. Se há necessidade de criar um distribuidor de carga, também você consegue fazer integrações com outros serviços, como o Cloud SQL. Tudo isso você consegue deixar de uma maneira descritiva num arquivo que permite que você tenha um ambiente em que a única interação que há dentro do ambiente é por meio de um arquivo de configuração. Isso te traz várias vantagens, né, não só do ponto de vista administrativo, né, de gerenciamento dessa infraestrutura, mas também evita problemas como alguém foi lá, em algum momento, um developer ou um administrador de sistema, ele atualizou, ele instalou um serviço numa máquina só e esqueceu das outras, ou alguém desinstalou alguma coisa, ou alguém introduziu um serviço novo dentro da sua infra sem que você soubesse, e que isso está causando problema dentro do seu ambiente, né? Esses arquivos você pode colocá-los num repositório de versão Git, como o Cloud Source Repositories, e você consegue daí não só rastrear, né, mapear quem foi que fez essas mudanças, mas você consegue ter uma visibilidade maior dentro do seu ambiente. E como terceiro ponto é a nossa plataforma de monitoramento, que permite com que você tenha ferramentas disponíveis para que você possa saber exatamente quais são as características do seu serviço, o que está causando ele ser mais rápido ou mais lento, e quais são os problemas que você pode evitar. E se você tiver algum problema, como é que você faz para descobrir aonde que esse problema está acontecendo dentro do seu ambiente. Esses serviços hoje eles caem dentro desse produto chamado Cloud Operations, na qual ele é composto por 6 serviços diferentes. Tá? Nós temos a parte de monitoramento, em que você consegue monitorar endpoints, né, URLs, você consegue monitorar recursos de suas VMs, como a CPU, quantidade de memória, e em cima desse monitoramento você consegue mandar alertas e notificações para os seus administradores de sistema. A segunda ferramenta é a parte de geração de registros, depuração, geração de relatórios, rastreamento e, por último, o profiler. Como eu acabei de mencionar, a parte de monitoramento permite com que você crie métricas dentro da sua plataforma, e essas métricas vão servir para você avaliar a qualidade do seu ambiente, tanto do ponto de vista de infraestrutura, né, VMs, bancos de dados, mas também do ponto de vista de uma camada acima, que seria o seu nível das suas aplicações. Quantas chamadas por minuto elas estão conseguindo trabalhar, quantos erros por minuto essas aplicações estão emitindo, qual que é o nível aceitável de erros, qual que é o nível aceitável de latência, quais são os problemas que possam estar ocorrendo na minha rede. Tudo isso você consegue visualizar com a ferramenta de monitoramento, na qual você ainda consegue montar os seus painéis e alertas para que você consiga ter essa exposição rápida do seu ambiente. A segunda ferramenta é com relação à geração de registros, em que tudo que acontece dentro da plataforma, né, de erros, de acertos, de eventos, é captado por essa ferramenta. E se você faz o cruzamento desses registros captados com as mudanças que foram
implementadas na sua infra, você consegue rapidamente encontrar o que tá causando de efeito na sua infraestrutura. Não só há esse registro, né, essa geração de registros, mas também essa ferramenta permite que você integre com os outros serviços que o Google Cloud tem para oferecer, como, por exemplo, o BigQuery, na qual você pode, assim, rodar lógicas de machine learning para poder ter uma visão e uma previsibilidade maior do que está acontecendo na sua infraestrutura, mas também permite com que você mande esses eventos para os Cloud Functions, para que você possa, por exemplo, acontecer um erro, esse erro ele emite um evento na qual ele ativa uma Cloud Function que pode criar um serviço para poder corrigir, né, esse problema automaticamente. A parte de rastreamento, você consegue entender exatamente qual ponto, né, dessa comunicação entre serviços, de VMs, a parte básica da sua infraestrutura com as suas aplicações e entender exatamente assim, da onde que foi essa chamada do ponto A para o ponto B, o que foi que aconteceu no caminho e o que foi que causou, qual que foi o motivo de latência nesse percurso. A geração de relatório de erros, ele não só permite com que você crie notificações, né, em cima de erros, mas esse também ele tem uma integração, assim como o debugger, junto com o Cloud Source Repositories, que permite com que você, de dentro dessa ferramenta, faça o link direto para o seu código, para saber exatamente quem foi que fez aquela mudança, quando foi que aquela mudança foi implementada na infraestrutura e o que você pode fazer para reverter esse problema. O debugger, ele te dá na camada de aplicações, ele permite que você tenha essa visibilidade mais granular do que está acontecendo, né, de erros dentro da sua plataforma, da sua aplicação. E por último é o Profiler, na qual você consegue entender qual que é o consumo de CPU e de memória que o seu serviço está tendo naquele momento. Por exemplo, às vezes uma modificação no código ela é feita e isso faz com que há um aumento, né, um consumo maior de CPU e memória dentro da sua plataforma. E isso, eventualmente, causa um maior consumo de recursos dentro da nuvem, causando não só problemas para o seu usuário final, mas também um custo maior que você tem com a plataforma. Bom, e por último, se vocês querem obter mais conhecimento, né, não só dessas ferramentas que foram mencionadas, mas assim como outras, nós temos esses links disponíveis. O que eu comentei hoje foi só, né, uma visão geral, mas existem várias ferramentas que o Google Cloud oferece para te ajudar na parte de desenvolvimento. Alguns exemplos, nós temos hoje o Cloud Build, que permite que você possa criar, né, pacotes automaticamente dentro dos seus serviços. Nós temos bibliotecas que você pode integrá-las junto com o seu código. Nós temos o Cloud SDK, que permite que você crie scripts, que você consiga manipular todos os recursos que o Google Cloud hoje oferece por linha de comando e várias outras ferramentas que nós temos disponíveis para que a gente possa simplificar, facilitar o desenvolvimento na nuvem e para que você possa, né, você, o desenvolvedor, o operador de sistema, você possa mudar o seu foco, né, da infra para o seu serviço, para que você possa servir, né, o teu cliente, o teu usuário final de uma maneira muito melhor, ao invés de você ficar perdendo tempo com aquelas tarefas rotineiras do dia a dia que acabam consumindo muito tempo. Muito obrigado pela participação de todos e fiquem ligados para os próximos sessões do Google Cloud Onboard Online.